Como é que é para você essas questões administrativas? Eu achava que valia a pena enfrentar esses incômodos, porque são incômodos, são muito chatos, essas coisas burocráticas são sempre muito chatas. Mas eu gostava da escola e eu achava que valia a pena, apesar de tudo, enfrentar essas dificuldades. Só que eu não queria permanecer muito tempo, né? Nesse sentido, eu era anti-Clóvis. O Clóvis enfrenta essas dificuldades e gosta de permanecer com elas. Eu não queria ficar. Eu enfrentava na hora que era necessário. Aliás, acho que foi numa dessas ocasiões em que eu era chefe do departamento que foi inaugurado o teatro, se não me engano, o teatro que nós temos hoje em dia. E eu gostava disso, eu fazia com prazer, mas não queria me eternizar, eu não gostava de ficar, não gostava de continuar. Eu acho que é mais gostoso a gente dar aulas, a gente estudar, a gente trabalhar no teatro propriamente. Sem dúvida é mais agradável. Tenho muito gosto de ter participado da ECA em todos os momentos, de ter corrido atrás das coisas, de ter batalhado pelo teatro, de ter viajado com eles. Houve ocasiões de errar. Por exemplo, essa nossa viagem a Palermo, não, a Manizales, nós nos preparamos os espetáculos, fizemos tudo direitinho, passamos para a secretaria da ECA todos os documentos que nós precisávamos para nos inscrevermos no Festival de Manizales. Esses documentos nunca chegaram lá. Nós nunca soubemos por quê, o que aconteceu, onde se perdeu. Nós tivemos que fazer o nosso espetáculo hors concurso. Nós não concorremos. E o pessoal lá nos disse, se vocês tivessem concorrido, vocês teriam ganho. Porque era, de fato, o melhor espetáculo. Mas foi feito hors concurso. E foi feito hors concurso porque os documentos não chegaram lá. E os documentos não chegaram lá, nós nunca soubemos por quê. Depois eu vi o processo e vi que os documentos que deveriam ter ido estavam grampeados na última folha do processo. O pessoal se enganou e simplesmente não mandou os documentos, ou não se interessou, sei lá, e não mandou os documentos. Isso foi também dentro do período da ditadura. Eu me lembro que em Manizales, os alunos, eles tocavam os hinos nacionais dos países que estavam... Aí eles tocaram, os alunos estavam muito chateados com a situação vigente no Brasil. Era o ano da morte do Che Guevara, portanto era 68, não era? Eu acho que sim. Eu sei que tocaram o hino nacional e os alunos, todo mundo, quando tocava os seus hinos, levantava e cantava. Os alunos se recusaram a cantar e eu levantei e cantei sozinho o hino nacional. E acho que fiz muito bem, disso eu não me arrependo, porque não tinha nada a ver, quer dizer, o hino nacional, e essa caterva que estava no governo, então, era outra coisa, né? Mas eu fiz isso. Olha, eu tive muitos professores muito bons, e outros professores que não eram propriamente meus professores, não eram gente com que trabalhava comigo, eu admirei muito, né? Também. Mas eu me lembro com certo destaque do professor Rosenfeld, do professor Jacó, do Décio de Almeida Prado, do Sábato Magaldi, do Boal, do Augusto Boal. O Boal, muito importante, porque foi o professor de dramaturgia, que era a minha matéria, né? E foi um professor excelente. A gente dava um certo desconto para uma posição muito extremada e muito enrijecida do Boal. A gente entendia aquela postura, mas a gente aceitava, lutava junto, sabia que ele era muito de posições extremas. Agora, a parte disso, ele era um professor extraordinário, um professor de dramaturgia extraordinário. O Anatole Rosenfeld era um professor de estética, e ele tinha a característica de ser muito generoso, quer dizer, ele não escondia o pulo do gato.
Tem professores que escondem o pulo do gato, né? Eles te dão tudo, mas tem um segredinho deles que eles não dão nunca. O Anatol dava tudo que ele sabia, tudo que ele podia. E ele falava tudo e nos atendia fora da sua própria especialidade. Quer dizer, ele falava conosco sobre a vida, sobre o mundo, sobre a postura da gente, sobre o teatro de um modo geral. Quer dizer, ele era inesquecível. Décio de Almeida Prado e Sábato Magaldi eram dois sábios, né? Não havia ninguém no Brasil que soubesse mais de teatro brasileiro do que eles. Da história, eles tinham visto coisas incríveis, eles passavam para a gente a visão disso. Quer dizer, eles eram muito especiais. Jacó, um crânio, né? Um homem extraordinariamente sábio, que depois nós ficamos sabendo que ele não tinha feito não só a universidade, o Jacó não fez universidade, ele tinha feito os cursos mais elementares. Agora, como ele chegou a ser aquele sábio, eu não sei, mas ele chegou. E outros, o próprio Paulo Mendonça, o Alfredo Mesquita, outros com os quais a gente só conviveu, como a Maria José de Carvalho, que era também uma sensibilidade muito grande, porque além do mais era poeta também. Enfim, a minha vida de convivência com esses professores foi uma dádiva, né? Por isso que eu acho que a ECA, para mim, é uma coisa inesquecível. Olha, eu confesso que hoje em dia eu sei pouco da ECA. Eu sei pouco da luta que a ECA possa estar travando, da situação material da ECA, sei pouco do relacionamento dos alunos com a escola. Acho isso fundamental, né? O relacionamento dos alunos com a própria escola, acho fundamental. Cada vez que eu vou lá, que eu vejo o elevador, eu me lembro que no tempo do Marcelo Rubens Paiva, no tempo do Marcelo não tinha elevador. Quer dizer, os colegas eram obrigados a carregá-lo lá para cima, no prédio principal, que ele já estava. Ele foi aluno no prédio principal. Então, todas essas coisas o fato de termos teatro, o fato de haver um pavilhão só para música, outro pavilhão só para artes plásticas, enfim, muitas coisas foram se acrescentando à ECA, mas eu confesso que hoje em dia eu não sei como é a vida da própria ECA, confesso que eu não sei não. Renata, como era, nessa época, a relação entre comunicações e artes? Eu estava naturalmente, participava das reuniões de congregação, nas quais se discutia muito, durante um certo tempo, numa certa época, a divisão entre os dois blocos. E eu era do grupo que pleiteava a divisão, sim. Eu achava que o Instituto de Artes era uma coisa muito especial. Deveria ser, e a Escola de Comunicações, outra coisa muito especial. Mas que essas duas coisas especiais deveriam ser separadas, divididas, né? Não posso dizer que isso tivesse alguma fundamentação científica. Quer dizer, era uma sensação minha e de um grupo de pessoas, do pessoal de teatro, do grupo de teatro. Nós éramos, acho que quase todos favoráveis a essa divisão. Depois a coisa não prosperou, a discussão não prosperou, ficou assim. E hoje, como é que você vê isso? Você ainda acha que é viável, que é útil essa separação? Hoje em dia talvez não me pareça tanto. Talvez eu não encontre uma necessidade tão grande dessa. Talvez eu tenha convivido mais com as duas áreas, talvez eu tenha pensado mais, amadurecido mais. Não me parece uma coisa assim urgente, uma coisa muito, muito importante para o progresso das áreas todas. Naquele tempo me parecia, hoje em dia talvez não fosse. Precisaria pensar mais no assunto. Eu acho que a ECA tem a grande desvantagem de ser nova. Toda vez que você fala da ECA na USP, fora da própria escola, todo mundo diz, é uma escola nova. Sim, é uma escola, é a última escola, é a nova, não sei o que. Acho isso chatíssimo, porque e daí? E vejo que as escolas mais antigas, e no caso eu estou pensando na FEFELESH, têm um prestígio incalculável, porque são mais antigas. A minha própria escola, a Faculdade de Direito de São Francisco, que eu também fiz, também é uma escola que tem um prestígio, porque é muito antiga. O ser antigo, tá bom, é lindo, é bonito, é histórico, é tudo que a gente quiser, mas e daí?
É preciso que a escola defenda e tenha e mantenha a sua importância real. Quer dizer, ser mais novo ou mais velho tem uma importância relativa, né? Então, me parece que a ECA carrega tem essa carga, né? É uma escola nova. Mas, sem dúvida nenhuma, ela é uma escola encantadora, sim.